E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e este é o 13º episódio da nossa 4ª temporada. Se você tá chegando aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre história, teoria, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos programas de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós publicamos episódios todo domingo e você pode ouvi-los em quaisquer tocadores de podcast, nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify e o Deezer, no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos podcasts, resenhas, textos de processo, crônicas, contos e outros dos nossos trabalhos. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio, que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra a descrição completa deste episódio, com todos os links do que nós comentamos e os nossos perfis pessoais e oficiais no Twitter e no Instagram. Por falar em perfis de redes sociais, quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram você encontra a gente como @nãopodetocar e vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Eu queria que o Tiwi tivesse presente aqui nesta abertura, mas agora que o cachorro descobriu que pode ficar mais tempo na maciota, tá difícil tirar o bicho da varandinha. A criatura passa os dias bocejando e ganhando peso, o que não é necessariamente ruim, pois ele cumpre o dificílimo trabalho de ser fofo. Eu vou continuar tentando fazer ele voltar a participar, pelo menos nas aberturas, nos próximos episódios. Enquanto ele tá lá no seu processo de engorda, se você quiser e puder colaborar com a ração e os tratamentos do Titi, no final da postagem, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e contribua com 1, 2, 5 reaisinhos mensais ou qualquer valor esporádico. Se não der para contribuir financeiramente, só de seguir os nossos perfis e compartilhar o Não Pode Tocar com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Um último recado inicial que eu quero passar é sobre as atividades de formação em arte e educação da exposição Ápticos Silvestres da Flávia Arruda, que está em cartaz na Galeria Homero Macena, no centro de Vitória. Eu fiz o projeto educativo dessa exposição e eu vou dar 4 formações para quaisquer pessoas interessadas. 3 delas serão remotas e acontecerão nos dias 29 pela manhã e pela tarde e no dia 6 de outubro no horário da manhã. A 4ª turma da formação será presencial e a gente ainda vai definir a data direitinho. Para saber mais sobre a exposição e sobre como será essa formação, que é gratuita e dará certificado, você pode acessar o formulário na descrição do episódio em notamanuscrita.com. As inscrições vão até o dia 27 de setembro. Agora chega de recados iniciais, bora lá pro episódio no qual eu conversei com o Abel e com a Thaís Kisuki sobre quadrinhos e narratividade. Mas vamos começar com vocês se apresentando. Quem são vocês, o que vocês fazem, de onde vocês vêm, para onde vocês vão. Pode começar pela Thaís. Meu nome é Thaís Gualberto,
Eu atualmente assino minhas obras como Thais Kisuke. Eu sou quadrinista desde 2009, quando eu criei minha personagem Olga, sexóloga. Sou paraibana, sou formada em arte e mídia. Eu também trabalhei organizando alguns eventos de quadrinhos quando eu trabalhava numa fundação pública aqui do estado. Eu também, nessa época, criei um evento que até aconteceu online, agora no ano de 2021, que foi o Encontro Regional sobre Histórias em Quadrinhos, Quadrinhos Entoados, que é um evento focado nas histórias em quadrinhos da região Nordeste. Fora isso, eu gosto sempre de participar de coletivos de quadrinistas, então no começo eu participei de um coletivo com quadrinistas aqui da Paraíba, o coletivo WC, porque a gente fazia webcomics, né, que é histórias em quadrinhos focadas na internet, e a gente lançou 2 edições da revista Sanitário, de forma independente, e também faço parte, hoje em dia, do Políticas, que é um grupo focado em divulgar quadrinhos políticos feitos por mulheres e pessoas não binárias. A minha personagem Olga, ela foi publicada em alguns jornais, como a União, na Paraíba, o jornal eletrônico Beltrano, e durante alguns meses também foi publicada na Folha de São Paulo. Bem, eu sou o Abel, quadrinista daqui do Espírito Santo. Comecei a fazer quadrinho em 2010, quando veio um edital aqui da Secretaria de Cultura, específico para quadrinhos, né? Não existe mais. Já tinha feito quadrinhos anteriormente, né, com a galera de quadrinhos independente, de quadrinhos de terror, só que foi em 2010 que eu realmente saí do estágio para trabalhar com quadrinhos. E desde então eu venho trabalhando com alguns autores, geralmente na quadrinhos independentes mesmo, e ultimamente eu tenho começado a trabalhar para editoras estadunidenses, né, como DC Comics, Image agora, Image Comics, e meu trabalho com quadrinhos é basicamente desenho ainda, né? Eu tenho minhas ideias para escrever, mas por enquanto tá em suspensão, mas quem sabe um dia eu não começo também. Para completar, eu sou formado em artes plásticas, né? Então eu acho que dá um adendo. A gente foi companheiro de curso, né? Companheiro de trabalho também. E por que eu chamei vocês aqui, né? Como é que eu queria começar essa conversa? Tava lembrando, à medida que eu pensava nessa pauta, de uma anedota que eu ouvi de um professor meu, que, aliás, eu não sei se é uma anedota ou se ele estava me contando uma referência de algum livro, não consigo me lembrar. Eu não sei se isso era... Por que isso ficou na minha cabeça também? Ele me contou o seguinte, na época. Estava passeando com um amigo dele, eles passaram ao lado de um muro que estava escrito aquele velho jargão: uma imagem diz mais que 1000 palavras. Aí o amigo dele, amigo do meu professor, apontou para a pichação e disse: agora me mostra essa frase com uma imagem. Eu não faço ideia por que essa historinha ela ficou na minha cabeça, porque isso faz muitos anos já. Só que de vez em quando eu penso em como que essa pequena história ela esconde uma construção bem falsa. Uma construção um pouco equivocada, assim, no mínimo, né? Primeiro que 1000 palavras não é lá muita coisa. Quando a gente usa essa expressão, parece que 1000 palavras, nossa, é horrores. Mas não é muita coisa. E segundo que imagens não existem sozinhas. Não tem uma imagem que exista sozinha. Mesmo quando a gente observa uma imagem que ela pode ser recortada como uma unidade, ela precisa de um conjunto cultural de sabe-se lá quantas imagens para poder fazer algum sentido para quem observa. Não bastasse isso, a nossa relação com as imagens, que é o que faz com que elas tenham algum sentido, costuma depender de diversos outros elementos, como textos, memórias abstratas, sons e músicas, ícones, desejos ou sequências de eventos. Quando a gente precisa explicar uma ideia mais complexa, a gente recorre ao encadeamento de informações e constrói uma narrativa. Essa narrativa pode ser tanto de ações e fatos, quanto de conceitos e argumentos. Isso significa que conversas e convivências são feitas de narrativas. Daí eu volto àquela concepção de que uma imagem diz mais que 1000 palavras para dizer como que isso parece infantil quando a gente percebe que a gente pode construir sequências de imagens. Quando isso acontece, aquelas discussões sobre texto e imagem, elas confluem para a trabalheira que é pensar a narratividade. E esse é o tema do episódio de hoje. E para começar, eu vou perguntar para a Thaís, como que você definiria imagem sequencial? Tem um
um livro teórico de histórias em quadrinhos muito famoso, do Scott McCloud, que ele tenta definir o que são histórias em quadrinhos. E eu não vou me lembrar aqui qual é a definição exata que ele dá, mas enfim, ele começa a falar sobre várias coisas, e aí, é uma sequência de imagens, tá, mas tem outras coisas que são sequências de imagens que não são histórias em quadrinhos. Então são imagens justapostas que têm uma narrativa. Enfim, aí ele começa a colocar várias coisas para descrever o que é uma história em quadrinhos. E assim, eu acho que a narrativa da história em quadrinhos, ela se transformou junto com o tempo, junto com a própria arte em si. As histórias é muito clichê de curso de arte, por exemplo. Se você fosse me questionar qual foi a primeira história em quadrinhos que surgiu no mundo, eu daria a mesma resposta que se daria em qualquer curso de qualquer outra arte. Eu diria, não, foram nas cavernas, que os homens das cavernas, eles pintavam uma sequência de imagens para contar uma história, que uma pessoa num curso de cinema talvez dê a mesma resposta, uma pessoa em outros cursos, sei lá, no curso de literatura também vai dizer que está sendo contada uma história ali, e no curso de artes plásticas também vai ver sobre um viés daquela arte específica. Então, assim, a narrativa, ela é algo que surge de acordo com o que cada imagem se propõe. Então, por exemplo, no meio das histórias em quadrinhos, tem gente que diz que a charge e o cartoon não são histórias em quadrinhos porque a gente não tem a justaposição de imagens, é uma única imagem. Então, apesar de parecer ser a mesma coisa, são coisas diferentes, só porque uma tem um único quadro e a outra tem vários quadros, mas também tem aquele único quadro também tem uma narrativa, também tem uma história em si, que tem todo um contexto dentro de si, e até assim a charge e o cartoon, que parecem ser a mesma coisa, elas diferem entre si, porque, por exemplo, geralmente a gente pega uma charge do jornal e se a gente não sabe o que está acontecendo no país naquele momento, a gente não vai entender nada daquela charge. E o cartoon geralmente tem uma característica mais atemporal, mais universal. Então, assim, a gente tem uma narrativa dentro de uma única imagem que está contando uma história mesmo que não seja uma sequência. Enfim, eu nem sei se eu respondi a pergunta. A pergunta é até um pouco capciosa, né? Eu não sei se dá para responder realmente, a gente ter uma definição. Uma das razões de eu ter feito essa pergunta, que eu vou passar para a Bel agora também, é porque eu me lembro quando o pessoal começou a usar aqui a expressão arte sequencial, né? Não sei se também para dar uma importância maior para gibi e quadrinho, e isso gerou uma certa discussão ali, muita gente não queria falar, opa, não vou falar de arte sequencial, para que eu tô falando disso, assim? E outras pessoas adotaram e usam até hoje também, né? E isso ficou ali aos poucos, pelo menos quem eu acompanho hoje, não usa mais essa expressão. Então, junto com a pergunta para a Bel, assim, como é que você definiria imagem sequencial, vai isso também. Como é que você se refere hoje, assim, que você prefere gibi, quadrinho, história em quadrinho, para você poder também ter um pouco dessa diferenciação do que a Thaís comentou agora. A gente tem sequências de ideias ali, a gente constrói narrativa mesmo com uma imagem, mas na hora da gente apresentar isso pro público, ou pra editora, por exemplo, aquelas categorias, aquelas diferenças, elas estão ali e elas às vezes têm que ser aceitas de um jeito ou de outro, né? Eu acho que eu vou construir um raciocínio meio maluco aqui, mas acho que vai dar pra entender. Primeiro, Thaís, eu acho que o Scott McCloud, acho que ele nem chega a responder, porque definições de um quadro subsequente a outro quadro, dentro de uma página, né? Mas um livro de literatura também tem muitas páginas, um filme é feito de quadros, de frames, enfim, eu acho que ele também não chega, mas ele faz esse questionamento, que é bem interessante fazer. O que me levou a lembrar que história em quadrinhos só existe no Brasil, esse termo, né? Então, óbvio que eu já ouvi pessoas falando, charge não é história em quadrinhos porque só tem um quadro, mas tem comic strips, tem banda desenhada, inclusive banda desenhada eu acho que é o mais comum, né, na Europa e na América Latina, e eu concordo bastante com isso. O que importa é a narrativa. Para quem lê uma charge que às vezes nem requadro tem, né,
nem o desenho do quadro tem. Você precisa de contexto, você precisa de um antes e você precisa de um espaço para construir o depois, que é a leitura, né? Que é essa interação. E a narrativa, para mim, também é justamente isso. A narrativa não existe só como mídia, só como livro fechado, né? Ela tem que ter essa relação entre quem conta a história e quem experimenta essa história, né? A narrativa se dá no meio do caminho. Por exemplo, de quando essa coisa de arte sequencial, para usar esse termo que eu também não uso, não gosto de usar, ultimamente eu tenho falado muito de gibi. Gibi eu acho muito, muito simpático, é um termo bem brasileiro, eu acho bem genérico também, né? Porque quando você usa arte sequencial, você usa graphic novel, novela gráfica, né? Que é um termo muito pontual na história também, que tinha uma intenção, que tinha um projeto quando foi colocado, né? Se quiser até entro mais em detalhes sobre isso. Mas assim, quadrinho como mídia existe desde o século XIX, né? Quadrinhos, né? Como comic book ou funny papers, né? Essas coisas desde o século XIX, junto com o jornalismo, junto com a imprensa, né, digamos assim, é uma história muito intrincada, então sempre foi uma mídia muito popular, né? Mas essa coisa de articular a imagem, de articular texto verbal e articular sentido e narrativa é uma coisa muito antiga já, né? Você pode colocar desde as histórias da caverna, como a Thaís citou bem, que é uma coisa que sempre aparece, uma coisa que falo que não é muito tão verdade também, mas é os hieroglifos egípcios, né? Isso aí já é um outro esquema, já não cabe tanto, mas também você pode pegar construções culturais, até multiculturais, como o tarô, por exemplo. O tarô, embora ele seja só a imagem, ele é uma construção que apesar de também de não ter uma autoria, né, ele tem uma história muito bem articulada dentro dos próprios elementos e que, por mais que não exista um texto verbal explícito, tem um sentido, né, simbólico intrínseco àquela narrativa, que você embaralhando, você quebra essa linearidade, né, para você fazer meio que uma representação lúdica da própria existência. A experiência pode ser a mesma que você está lendo uma história, né? No caso, a sua própria história, né? Quando você se propõe a fazer uma leitura de tarô, por exemplo. Apesar de que essa relação também é relativamente moderna, né? Mas, enfim, já existia muito antes, inclusive, da imprensa, essa ideia de articular texto e imagem para uma narrativa. O que não é necessariamente sequencial. Então, por isso que o Scott McCloud também não vai concordar, que não vai definir que quadrinho é arte sequencial, porque não só o quadrinho é sequencial. Eu tô lembrando, acho que da primeira vez que eu me atentei para uma sequência de imagens contando uma narrativa que era dentro da igreja católica. Na nave central da matriz da minha cidadezinha do interior, tinha nas paredes a sequência da Paixão de Cristo. E, bom, assistir a missa era chato, muito chato. Acho que continua na maioria das vezes a ser hoje. E eu ficava observando aquela sequência de imagens e acompanhando aquela narrativa. E às vezes com uma vontade grande de chegar perto para poder observar aquelas imagens de perto, né? E entender melhor aquela narrativa. E depois também com uma Bíblia ilustrada. Que, aliás, me trouxe a primeira imagem de dois homens se beijando. Que, né? Acho que aquelas imagens de Bíblia, eu queria encontrar aquelas Bíblias ilustradas de infância, que as imagens eram muito boas. Estava ali desde muito tempo, que é uma coisa que vocês já começaram a tocar nesse ponto aqui, desde quando a gente pode considerar aceitar a imagem sequencial, porque para mim são duas coisas distintas. Essas imagens, elas existirem como sequências de ideias em diversos tempos, em diversos lugares, e a gente trabalhar em cima dessa ideia, pensar sobre isso, construir categorias, entender como é o trabalho diferenciado de quem constrói as sequências de imagens, de quem comunica ideias por essas sequências e tudo mais. Às vezes a gente pode se restringir um pouco ali, falar do universo dos quadrinhos, e aí pra mim a coisa ela realmente se restringe bastante, porque eu excluiria muito daquilo que é anterior ao século XIX, pra mim ele nem entraria no debate, porque eu poderia pensar em pinturas góticas e manuscritos medievais. Tá ali as miniaturas contam aquelas histórias, já que eu falei de igreja, né? Mas a expectativa de que a coisa vai continuar, para mim, é um dos elementos que ela considera a relação do público. Quando é que o público passa a ter essa expectativa de que aquelas imagens elas terão continuidades, aquela narrativa terá continuidade com aquelas imagens? Na próxima página, na próxima semana, no jornal da próxima semana, na próxima edição da revista. E durante muito tempo eu ouvia que, isso surgiu nos Estados Unidos ou na França, e estava lá. Até que eu comecei a pesquisar os jornais brasileiros, e eu fui encontrar Ângelo Agostini, Zé Caipora, década de 80, século XIX, e aquilo me pareceu muito mais requintado do que o Tarzan, por exemplo, né, que estava colocado já. Não sei se também eu estou falando algumas besteiras, mas pra mim tinha essa diferença. Dali pra frente,
dessa final do século XIX para frente, o público passa a criar uma expectativa de que as histórias vão ter continuidades em um tempo diferente. Na próxima página, daqui a uma semana, daqui a um mês. Levantou o dedinho, Abel? O que você já quer discordar de mim? Falar que eu tô errado agora. Não é discordar não, é porque eu acho que a Pagô é da época do Ângelo Agostinho, não é? Ela fazia quadrinho também. Eu fazia também, eu não sei exatamente qual é a época, mas... Se não for na mesma época... Mas eu sei que eu sei que ela é posterior, porque ele é considerado o pioneiro, né? Mas teve a Anaíde Tefé, né? Que ela era casada com o Hermes da Fonseca, que era o presidente do Brasil, que inclusive ela usava um pseudônimo de Rian, para ninguém saber que a primeira dama fazia caricaturas do jornal. Cara, Anaíde Tefé, inclusive tem alguns podcasts sobre ela, acho que tem um Café Seletor sobre a Anaíde Tefé. Conta um pouco da biografia dela. Se eu tiver errado, não tem problema. Quem tá ouvindo vai atrás do Café Seletor, continua a ser um bom podcast. Isso era ali nas primeiras décadas do século XX, né? E aí, pra mim, quando chega essas primeiras décadas do século XX, já existe essa expectativa de que histórias elas podem continuar. E vou concordar, inclusive, com aquilo que a Thaís estava falando sobre a Charge, porque vamos pensar na nossa experiência com a Charge. A gente tem expectativas com a Charge também, de que existe uma história contada ali, mas também para quem acompanha ou acompanhava a charge em jornal, de qual vai ser a charge do dia seguinte, da semana seguinte, porque essas discussões elas continuavam. Então você pega charges de política, que é uma coisa que a gente está muito acostumado, a gente tem uma longa tradição de charges políticas, e você tem em chargistas essa continuidade. Ele está tratando de certos temas e durante ali aqueles meses, aquelas semanas, aquele ano, você consegue pegar o conjunto de charges daquele artista, daquela artista, e você percebe que tem uma longa discussão de semana para semana. Então, para mim, essa é uma coisa que eu separo. Quando eu penso desde quando que a gente tem imagem sequencial, para mim é desde quando que a gente tem a expectativa de que a narrativa vai continuar por imagem em algum momento. É um tipo de relação com o tempo da imagem diferente. Eu sei que muita gente relaciona com o cinema, com o surgimento do cinema, mas para mim é o cinema que bebe disso. Pra mim é anterior. A possibilidade de que o cinema faça isso, ela viria dessas experiências de charges e de quadrinhos em jornais do século XIX. Principalmente daqui, pelo que eu consigo resgatar de memória, daqui e até, se for pensar antes, de algumas coisas que tinha em jornais ingleses ali, do iniciozinho do século XIX até final do século XVIII tinha. Mas é uma expectativa que me deixa muito curioso, assim, como que a nossa cabeça passa a funcionar dessa maneira, né? A gente sempre imaginar que uma narrativa vai ser construída. E hoje isso é a base de tudo, né? Quais são as narrativas que são construídas com qualquer coisa. Pra mim isso tudo tá muito misturado, assim. No caso, como eu faço muito tirinha pra internet, né, principalmente a maior parte do meu trabalho é focado nisso, então eu acho que tem até um pouco a ver com tem algumas semelhanças com o jornal, porque claro que quase todo mundo faz pensando no público, né? Mas a gente que faz para a internet, a gente acaba se acostumando muito com a reação imediata do público, né? Então, assim, se torna até uma espécie de termômetro, né? O like, o compartilhamento. Eu, inclusive, tive que pensar, assim, se eu iria ou não fazer com que essas coisas direcionassem o meu trabalho. E isso influencia diretamente no meu sucesso nas redes, digamos assim. Porque, por exemplo, eu sei que se eu falar sempre sobre o assunto do momento, digamos, sei lá, alguém fez alguma coisa muito bizarra na CPI, eu vou lá e falo da CPI, e aí é o que tá bombando na internet, aí eu sei que aquilo provavelmente vai fazer com que eu tenha muito mais visibilidade. Ou, sei lá, Natal. Vou lá, faço uma tirinha sobre Natal, porque todo mundo vai compartilhar, vai mandar no WhatsApp pra família, não sei o que e tal. Então, assim, são algumas coisas que a gente que publica na internet, a gente sabe que, não, isso daqui vai me dar retorno. Eu optei por não direcionar o meu trabalho nesse sentido. Então, assim, eu faço já, claro, obviamente, eu quero ter leitores, eu quero ter likes também, eu sou tão viciada nessa dopamina como todas as outras pessoas, mas eu tento não direcionar o meu trabalho
só para isso, e eu espero, assim, que se não agora, talvez no futuro, isso tenha algum resultado, sabe? Sei lá, por exemplo, hoje em dia eu vejo as tirinhas que eu fazia enquanto eu estava publicando na Folha de São Paulo, que eu fazia no ritmo muito frenético, que eu publicava todos os dias, e às vezes eu não conseguia nem refletir muito sobre o que eu estava fazendo, e aí depois eu passei a ver o que eu tinha feito. Eu passei a refletir também, ver, tipo, como é que estava o país naquela época, como é que está o país hoje em dia, o que aconteceu de lá para cá. Enfim, tudo isso são coisas que se misturam, né? A narrativa da minha tirinha, a situação do país e o que eu fiz depois também, né? E assim, na própria tirinha a gente tem alguns artifícios também para facilitar o trabalho da gente, que é justamente a criação de personagens. Então, assim, eu tenho a Olga, que é a minha personagem principal, mas assim, eu criei um personagem que tinha Tourette, e assim, toda vez que ele ficava com muita raiva da situação política do país, ele começava a soltar alguns gritos, assim, alguns gritos de ordem, reclamar de alguma coisa. Enfim, aí tem uma personagem que é uma criança, que aí eu falo sobre situações familiares. Enfim, são coisas que tipo, eu faço uma tirinha, em 2015 com essa personagem, e aqui, depois, 5 anos depois, eu trago ela de volta. Enfim, é uma continuação, mas que a pessoa pode, às vezes, nem conhecer mais aquela referência, né? Mas é algo que eu vou trazendo porque é algo que eu fui construindo ao longo dessa história, né? Dessa narrativa. Eu acho muito legal essa coisa da tirinha de internet, né? Porque você falou, Thaís, que você tem alguns personagens, né? Quando eu gosto de consumir tirinha, eu gosto de fazer, tipo, o que aquele personagem vai falar sobre isso. Não é nem o que o autor vai falar, né? É tipo uma coisa meio heterônimo, assim, sabe? Então, eu acho que essa expectativa também é muito da contação de história mesmo, né? De que história aquele personagem vai contar, né? Independente, pode ter sido um acontecimento aqui do Brasil, lá da Europa, um fato histórico que está sendo comemorado essa semana, certo? Então tem muito dessa também, essa expectativa está muito relacionada à própria história que o leitor tem acesso também, né? Não só o contexto, mas a própria história, né? E como que esses elementos geralmente sintéticos, né, que a tirinha tem que ter, vão se articular de outra forma para contar uma história diferente. Então, é até uma expectativa estética também, né? Até vocês já tocaram em alguns pontos da estrutura da imagem como sequência para a narrativa, e é uma coisa que se transformou bastante com o passar do tempo, né? Nessas mais antigas que a gente comentou, era até o costume você ter a imagem bem separada do texto. Da imagem e o texto, com o diálogo ou uma narrativa mais tradicional embaixo, acompanhava a imagem, mas a imagem está em separado. E aí vem essa rixa também de que a gente vai realmente falar de quadrinhos quando o texto ele invade com balões a imagem e ele está dentro daquele espaço, né? O que eu acho que tem a sua relevância porque, como isso que o Abel comentou, em algum momento o personagem ele ganha vida. Ele passa a ser o personagem que fala, né? Agora a gente tem outras estruturas também que são utilizadas para que a imagem, que é uma imagem parada, ela demonstre essa movimentação, né? No cinema, que é o que eu entendo um pouco mais, é típico a gente ter até esses exemplos de como criar uma montagem que ela apresente uma narrativa, quando na verdade aquilo só acontece na cabeça de quem assiste. O exemplo clássico, você tem um quadro de uma pessoa, um quadro da mão dessa pessoa, um quadro de uma gaveta sendo aberta, e a gente mentalmente constrói essa sequência e imagina que aquela pessoa abriu aquela gaveta, quando são imagens completamente separadas. Que outros artifícios assim vocês costumam utilizar ou gostam mais de utilizar, tanto para tiras e charges, quanto para histórias que vêm de outras pessoas, inclusive, né, para conseguir causar essa ilusão na cabeça de quem tá acompanhando, de que existe um encadeamento ali, aquelas imagens, elas estão realmente juntas, ou as ideias por trás daquelas imagens, elas estão realmente juntas. Tecnicamente, tem estruturas que vocês já estão acostumados a utilizar, ou que vocês utilizaram durante algum tempo? Vou aproveitar mais para falar dos quadrinhos com que eu trabalho, né, que é bem diferente das tirinhas, né, que inclusive eu nem posso contar tanto com a expectativa do público, porque qualquer coisa que eu começo a fazer agora vai ser lançada ano que vem, então tem que trabalhar mais com previsão de futuro. Ou algo do tipo. E uma diferença muito patente também desses quadrinhos de mercado estadunidense, principalmente, né, que eu
costuma chamar de comics, né? O pessoal costuma chamar de comic, que é quadrinho do super-herói ou quadrinho nesse esquema mensal, né? Que geralmente são muitas pessoas trabalhando juntas, né? A gente passa por muitas etapas técnicas até que se chegue no produto final, que é a história completa, né? Com os balões, com a arte, com as cores. Todos esses elementos técnicos, eles são articulados para chegar nesse resultado final, né? Pode até parecer que fica um pouco mais complexo, mas também tem muito histórico, né, da própria mídia, né? Apesar de a gente ter muito recurso sendo trabalhado por várias pessoas, né, a gente tem uma certa tradição, né, no que se faz com essa linguagem, com esse estilo de linguagem, né, que é os quadrinhos de super-herói, por exemplo, né? Mas inclusive essa coisa do que você espera que o leitor perceba enquanto você faz, né? Que é construir essa sequência durante a leitura, né? Tem muita gente que diz que a história acontece inclusive entre os quadros, né? Naquele espaço em branco, é ali que acontece o movimento, porque é nesse saltar dos olhos quase que perceptível para o leitor, né? É ali que acontece a grande conexão. E eu, como faço só a parte do desenho, basicamente eu tenho muita referência de cinema também, né? Então eu tento puxar naquele enquadramento, se estivesse feito com pessoas, onde seria o corte de câmera, por exemplo. Então, geralmente, a gente não corta um movimento quando o movimento termina. A gente corta quando o movimento está começando ou está na metade, para criar essa ilusão de esse encadeamento mais visual, né? E tem toda a questão de composição de página também, que cria esse ritmo de leitura e de construção mental do leitor, né? Porque a ideia ali é que o leitor não veja nem o texto nem a imagem, digamos assim. Tipo assim, a gente demora tanto tempo para desenhar uma página, para escrever uma página de roteiro, mas a ideia é que o leitor veja aquilo como um todo, né? Talvez ele retorne para observar um diálogo melhor ou observar uma cor melhor, um desenho melhor e tal. Mas a ideia é que todo esse processo técnico, né, não que seja invisível, mas que seja muito bem articulado para que o leitor não perceba isso de forma diferente. Então, os próprios balões, ele vira um recurso visual também, a própria fonte que é usada no texto vira um recurso narrativo também. Então, às vezes, você muda uma fonte, ou você aumenta ou diminui o tamanho, usa onomatopeias, enfim. Tudo isso com esse objetivo de criar essa unidade, né? O tempo pra Thaís tem que ser completamente diferente, né? Eu tava lembrando que você tweetou outro dia que, poxa, tive uma ideia de charge, não aproveitei e agora já era. Então tem que ser muito rápido saber o que você vai colocar na imagem, o que você vai colocar na página naquele momento. É muito cruel fazer charge quem não desenha rápido. Eu não tenho essa habilidade. Hoje em dia, sim, eu já faço bem mais rápido, assim, eu consigo fazer uma tirinha, assim, dependendo, assim, da tirinha, eu consigo fazer num turno, mas, assim, geralmente, assim, já rolou de eu passar, assim, uns 2 dias pra terminar uma tirinha, e aí se você passar uns 2 dias dependendo da charge, né, passou 2 dias, já não desiste, já não faça mais, mas, assim, até coisas, assim, que não tem tanto a ver com o agora, né, que eu não vou falar sobre o momento, o agora, essa coisa do tempo, também é algo que às vezes pega, assim, porque justamente como eu faço tirinha, eu faço tirinhas, mas eu não faço só tirinhas, né, eu faço também outras histórias em quadrinhos um pouco mais longas, não tenho nenhuma história, assim, muito longa, assim, a mais longa tem umas 30 e poucas páginas, mas assim, é também um desafio, né? São desafios diferentes você trabalhar de forma sucinta, né? Você resumir o assunto e você ter o gancho, né, da tirinha, porque a tirinha ela tem uma estrutura muito específica, que foi muito bem cimentada ao longo do tempo, que é a coisa da tirinha de 3 quadros, né? Hoje em dia na internet a gente vê muito também a tirinha de 4 quadros, que funciona também muito bem, é outro tempo, tem um respiro um pouco maior, mas a tirinha de 3 quadros ela funciona muito bem, né, porque tem a apresentação no primeiro quadro, no segundo quadro você tem a expectativa e no terceiro quadro você tem a piada, né, tem o gancho final. Durante muito tempo eu fiz as minhas tirinhas da Olga, eu fazia tudo errado, eu fazia sem errado não, porque não tem errado, mas eu fazia tudo livre demais. Então eu fazia tirinha sem balão, até hoje eu faço sem balão, mas eu fazia sem balão, eu fazia sem quadro, e eu fazia só com 2 tempos, e às vezes isso causa assim um estranhamento no leitor que tá esperando aquela piada no terceiro quadro, né, e aí eu chegava no segundo e já jogava lá. Enfim, eu antes de fazer quadrinhos eu gostava de escrever tudo, mas eu sempre gostei de fazer coisas curtas, então eu gostava de escrever contos muito curtinhos,
curtinhos. Então, assim, essa coisa de fazer a narrativa longa, para algumas pessoas é mais fácil, mas para outras é mais difícil, né? Então, assim, você, por exemplo, quando você vai contar uma história numa narrativa mais longa, você tem que conduzir o leitor para ele compreender o que você está querendo falar. Então, assim, nas histórias mais antigas de super-heróis era muito comum você ter o Homem-Aranha, você desenha o Homem-Aranha pulando um prédio, e aí você tem em cima a narração, né? O Homem-Aranha pula um prédio. Então era uma coisa que dizia a mesma coisa que a imagem estava dizendo também. Hoje em dia você não vê mais isso, né? A linguagem já evoluiu de modo assim que a gente não vê mais esse tipo de coisa. Mas o artista que produz, ele tem que ter a capacidade de fazer o leitor compreender. Então eu já senti, por exemplo, que eu fiz um quadrinho que eu escrevi de um jeito, na hora que eu desenhei, putz, o leitor não vai entender o que eu quis dizer aqui. Só que eu tinha um evento para ir em 15 dias, eu tinha que correr para mandar o quadrinho imprimir, eu não tinha tempo de mudar a história. Então, assim, eu mandei, mesmo sabendo que aquilo ia dificultar a compreensão do leitor. E agora eu criei um outro desafio mais complicado ainda para mim, que é fazer uma história sem texto. E aí que a gente precisa realmente se comunicar muito bem, porque a gente não tem o recurso da fala para auxiliar a compreensão do nosso leitor, né? A gente tem que transpor tudo que a gente quer que ele compreenda só com o nosso desenho. E aí essa coisa assim de como o que a gente coloca quadro após quadro, como a gente combina as nossas imagens que vão fazer a compreensão do leitor. Agora, é muito comum também o autor dizer para o leitor se vire para entender o que eu estou dizendo aqui, coloca imagens aleatórias que contradizem o que o texto está dizendo, porque a proposta é aquela mesmo, né? Uma viagem mais ousada, mais psicodélica. É que eu gosto muito dessa, quando se quebra isso. Até bom, as pessoas conhecem muito, já estão acostumados a passar pelas chaves de as tiras da Laerte, que é uma pessoa que faz isso. Às vezes o texto que tá ali é um poema. Você tem 3, 4 versos, e aqueles versos, eles não estão narrando a imagem. E a imagem não tá ilustrando aqueles versos. Os versos estão te dizendo uma coisa, e a imagem tá te levando para outros possíveis caminhos. O que muitas vezes não é de fácil compreensão. Diversos momentos eu passei pelas tiras e eu fiquei parado, pensando, cara, o que raios isso aqui quer dizer? Que eu não faço a menor ideia. Eu preciso que alguém me lance um vídeo explicando a tirinha. O que eu não acharia problema nenhum, porque eu não considero que trabalhos de arte, eles precisem se bastar. A gente precisa falar sobre eles, então muitas vezes você vai entrar em contato com um trabalho de arte e para que você consiga acessar mais do que ele tem a te entregar, você vai conversar com outras pessoas, você vai ouvir explicações, você vai ter que ler um outro texto, você vai ter que acompanhar um outro conteúdo. Eu acho isso extremamente positivo. E esse é um caso para mim, quando a gente faz uso de todos esses elementos ali e eles não estão com um único fim. Eu acho isso maravilhoso, assim. Vocês já deram uma tacada aqui de um pouco como vocês trabalham, e perguntar sobre duas coisas que elas me parecem ser bem distintas. Porque a Thaís falou agora que ela, está desenvolvendo um projeto para uma história só com imagens, sem textos, e é uma história original sua, imagino, um roteiro seu, e penso que deve ser muito distinto trabalhar com um roteiro que você concebe, e talvez você já está pensando nas imagens de antemão, quando trabalha aquela história, quando você recebe uma ideia ou um trabalho de outra pessoa, que é o que o Abel comentou, que é o que ele mais faz, né? Embora, espero que você quebre essa barreira e já coloque seus roteiros aí no mundo com histórias também, já sei de alguns que estão sendo trabalhados, mas para mim são duas coisas bem diferentes e com os seus sofrimentos próprios, né? Começando pelo Abel, como é que são os seus sofrimentos para trabalhar com as ideias dos outros e dar vida para elas? Se você quiser também comentar um pouco do que a Thaís já estava falando antes, já que você parece que fez algumas anotações aí, né? Não, eu tô anotando aqui, tava anotando aqui o que eu já falei e o que eu eventualmente quero falar, mas a maioria, eu tava para manter a consideração aqui, eu tava fazendo
desenhei demais hoje, então tava descansando desenhando. Então, inclusive eu tô com um roteiro aqui na minha frente, aqui, ó, já que não vai aparecer, né? Letrinha bem pequenininha. A Thaís falou agora que ela tá com um projeto, né, de fazer uma história sem texto, e é muito comum o pessoal pensar, pô, o roteirista saiu ganhando nessa, né? Não escreveu nada, deixa uma história sem texto, tem roteiro, e tem roteiro pra caramba, cara, porque é justamente o que ela falou, né, cara? Tudo isso que ela tem que pensar para comunicar, né? E é um processo muito reflexivo de lapidar muita coisa, imagino. Porque eu nunca me propus a fazer trabalho sem a parte verbal, né? E no meu caso como que é, né, trabalhar com esses roteiros, quais são as sofrências, cara. Assim, pra mim, agora que eu tô começando a escrever algumas coisas, eu tô sentindo algum alívio quando eu recebo o roteiro pronto, assim, porque é como se você chegasse numa sala que já tivesse muita coisa pra brincar. Então você te deixa muito mais, não necessariamente mais livre, mas muito mais à vontade de poder fazer pequenas escolhas e brincar dentro dessas pequenas escolhas. Uma coisa que eu gosto de dizer é que o plano de fundo de um quadrinho também conta história, né? Então, quando eu tô desenhando uma cena de shopping, por exemplo, eu sempre gosto, se for possível, né, de botar uma historinha ali no fundo, ou mesmo que seja uma historinha de um quadro só, né? Duas pessoas se encontrando, né? Ou alguma coisa caindo, esse tipo de coisa. Então, são coisas que eu percebo que dá para fazer enquanto eu escrevo, mas eu tô preocupado com tanta coisa quando eu tô escrevendo, tanto que até hoje eu não escrevi nenhum roteiro, de fato. Eu escrevi um roteiro de umas 10 páginas há muito tempo atrás, mas o roteiro, para mim, eu já tenho muita coisa escrita de argumento, né? Mas dentro do meu processo, eu vejo que vai ser o caminho é pegar essa ideia e já ir articulando imagens, né, dentro da própria diagramação para poder me auxiliar, porque se eu for pegar um Word da vida, um bloco de notas à mão mesmo, e começar a escrever, eu começo a pirar na batatinha, né, para usar uma expressão que eu conversei com o Rodrigo esses tempos. Eu começo tipo, cara, isso aqui não vai caber em 10 páginas. Aí numa dessas, uma história de 10 páginas virou uma história de 120. Tipo, porque eu vou pensando. Falei, não, cara, eu preciso desenhar porque o Word aceita qualquer coisa. Página de quadrinho, não. Então, eu tenho que pegar certas limitações, né, lapidar um pouco o meu próprio processo para não poder viajar muito. Mas quanto ao desenho, quanto a pegar o roteiro, né, já escrito, é muito isso mesmo, né, de poder, apesar de ser uma etapa muito técnica, né, tanto o roteiro quanto o desenho, ambas têm muitos aspectos estéticos também, né. No roteiro é muito mais essa questão do ritmo, né, tem roteirista que prefere escrever de uma forma mais lacônica e tem roteirista que gosta realmente de seguir o humor da cena. Então vai variar de roteirista para roteirista. Mas essas duas etapas, apesar de ter muita coisa técnica, também tem chance de construir um estímulo estético muito interessante. Justamente por ter esse tempo, né, de produção, a gente tem muito tempo para fazer essa construção, dar aquela lapidada, né, ver o que está bom, ver o que funciona, ver o que não funciona, e refletir com o outro, assim, ainda mais quando você está dentro de um projeto com outra pessoa, acaba gerando umas coisas na cabeça assim, que você sozinho talvez não teria. Então essa relação também entre autores eu acho bem bacana e é como eu venho trabalhando desde o começo, né, basicamente. Na sua experiência, Thaís, você prefere a solidão ou você prefere receber um roteiro e trabalhar em cima dele? Olha, eu gosto muito da solidão. Eu acho que quadrinistas têm tendência a gostar da solidão. Mas eu não desenho o roteiro de outras pessoas, pelo contrário, eu prefiro dar o meu roteiro para outra pessoa desenhar. E, inclusive, eu tenho agora isso não acontece com muita facilidade, porque também desenhar é uma coisa que dá trabalho e tal. Então o desenho, se não tiver uma grana por trás, o desenho tem que se apaixonar muito pelo seu trabalho para encarar. Então, eu até hoje só tenho um roteiro meu desenhado por outra pessoa, que é uma história de faroeste que se passa aqui. Bom, não é explicitado, mas se passa no interior da Paraíba, né? A coletânea Sangue no Olho, da editora Draco, que fala sobre faroeste, são histórias curtas de faroeste brasileiro, e aí fala sobre disputas de terra.
basicamente, e mistura com poemas de Augusto dos Anjos, assim, bem bairrista. Pô, muito bom, adoro Augusto. Eu também. Tava pensando no quanto que algumas coisas elas são difíceis dos dois lados, assim. Eu desenhei durante muito tempo, mas eu abandonei o desenho, né? Eu escrevo. E nas minhas histórias, eu construo um roteiro antes da escrita. Eu preciso que tudo esteja estruturado. Mas quando eu vou colocar isso, quando eu vou realmente dar corpo pra narrativa, eu não costumo inserir no texto os pensamentos dos meus personagens, por exemplo, ou dizer os sentimentos. E não é nem tanto por conta daquela máxima que se tem na literatura, que é mostre, não diga, né? Não é nem tanto por conta disso. Talvez por uma facilidade de ter aquela imagem na minha cabeça e a minha história vai ter ações, acontecimentos e cenário. Só que na hora de transpor isso para um roteiro que vai ser lido por outra pessoa, eu descobri muito recentemente que a história é completamente outra, assim. Não é tão simples. Eu tava passei um roteiro pro Abel ano passado, inclusive, e é muito difícil fazer isso, porque por mais que eu não dissesse o que os personagens estão sentindo ou estão pensando, eu acreditava antes que o que estava ali eram só os elementos que poderiam ser transpostos em uma imagem. Eu tô descrevendo a ação, eu tô descrevendo o cenário, eu tô dizendo o que aconteceu, mas sintetizar isso de uma maneira que outra pessoa possa compreender para poder construir uma imagem é muito complicado, cara. É muito complicado. É aí que eu percebo que aquilo que tá na minha cabeça definitivamente não é aquilo que tá no texto. E fica isso também para os roteiristas, assim, porque a gente tá aqui com dois artistas visuais, não tem nenhuma pessoa que trabalharia só com roteiro e entrega o roteiro para ser desenhado, apesar do que a Thaís falou que prefere entregar o roteiro para alguém desenhar, mas é uma luta também, você conseguir comunicar essa sequência, essa narrativa de um modo como ela possa ser transformada em imagem, né? Tem um pouco do processo de vocês, como vocês trabalham hoje, mas eu vou deixar uma última pergunta, assim. Como que vocês percebem as diferenças do modo como vocês trabalhavam há alguns anos, teve muita transformação, para o que vocês chegaram agora, depois de ter esse histórico de trabalho, de ter testado várias coisas? A Thaís comentou, né, que olha como que você fazia as tiras da Olga antes, e o que você percebeu que funcionava para você e funcionava para o público também. Que diferenças significativas vocês percebem do processo de vocês como artistas iniciantes para o processo de vocês como artistas agora? A experiência em si, né, depois de passar 10 anos fazendo histórias em quadrinhos, a gente vai aprendendo o que funciona pra gente, o que não funciona, as formas, né, que a gente pode fazer. Às vezes um mesmo artista pode trabalhar de diversas formas diferentes, né? Às vezes uma história a gente quer fazer escrevendo tudo direitinho, começo, meio e fim, a sinopse, o roteiro tudo direitinho, e às vezes outra história a gente quer fazer de forma mais livre mesmo, né, desenhando de forma aleatória até terminar. Uma das coisas que melhorou, obviamente, é que eu comprei um material que facilitou muito a forma como eu trabalho, né? As minhas primeiras tirinhas da Olga eu fiz usando o mouse. Inclusive, foi por causa disso que eu me tornei quadrinista, porque eu já desenhava na adolescência, mas assim, era aquele esquema. Eu nunca fiz aula de desenho, então assim, eu não tinha caneta nanquim, tipo, eu desenhava, pegava o lápis grafite, cobria com caneta Bic, eu escaneava, ficava tudo horrível, eu ia limpar, dava um trabalho danado, aí eu ficava com raiva e depois não desenhava mais, enfim. Aí eu criei a Olga, que era uma personagem com um traço super simples, me inspirei assim no traço do Enfio, me inspirei no traço de Luiz Fernando Veríssimo, que eram quadrinistas que tinham esse traço assim mais fácil de produzir, mais rápido, e aí com o mouse mesmo eu consegui fazer muita coisa, tomei gosto e aí eu vi que eu tinha virado quadrinista mesmo, né? Mas assim, aí depois eu arranjei um emprego e comprei minha primeira mesinha para desenhar, aí o desenho já evoluiu um pouco, o traço da Olga já melhorou um pouco mais, mas aí quando eu entrei na Folha de São Paulo, que eu tinha que produzir tirinhas diárias, aí eu tive mais uma dificuldade, porque eu tinha um outro emprego, eu tinha uma filha pequena, então assim, eu tinha que me dividir entre estar no meu emprego, eu tinha que levar a minha filha para aula de natação, não sei o que,
sei o que lá, e tinha ainda que tirar um tempo para fazer as tirinhas para o jornal. E, enfim, não sobrava tempo para eu me sentar na frente do computador para desenhar. Aí eu comprei um tablet que me ajudou muito no meu processo. Meu desenho ficou muito mais bonito depois disso, porque eu olhava desenhando para a tela. Isso fazia uma diferença enorme para mim, porque a mesinha que eu tinha era a mais básica de todas, né? Então, assim, essas coisinhas, assim, acabam facilitando muito o processo da gente. E até essa coisa, assim, de escrever a história, de aprender as técnicas, de estudar um pouco mais, né? Eu confesso que eu não sou uma artista muito aplicada, muito devotada, assim, não... Eu tenho muita deficiência em perspectiva, em algumas coisas, assim, mais elaboradas. Para fazer a Olga dá para fazer, mas se eu precisar fazer algo mais elaborado, eu tenho que estudar muito, tenho que apagar muito, treinar muito para não fazer feio. E até escrever mesmo, assim, porque escrever sempre foi uma coisa de muita liberdade, né, de pegar o papel e começar escrevendo, mas, assim, eu percebi que, às vezes, quando a gente vai escrevendo, a gente não termina nunca, porque a gente não sabe como a gente vai terminar, a gente não sabe onde a gente quer chegar. Até esse tipo de coisa, assim, eu tive que aprender melhor, né, como estruturar. Enfim, a minha experiência na universidade também foi apesar de que eu já tinha terminado o curso quando eu fiz comecei a fazer quadrinhos, né, mas assim, no curso eu não tive aula de quadrinhos, mas eu tive aula de cinema, que foi algo que como a gente que faz quadrinhos, a gente tem sente falta, assim, às vezes de teoria de quadrinhos disponível pra gente específico. O cinema acaba dando muito esse suporte, né, principalmente essa questão de enquadramento, né. Ao longo da carreira fui juntando, né, as coisinhas, assim, que a gente vai aprendendo uma coisa ou outra, e enfim, a gente vai vendo as referências da gente, né. Por exemplo, você citou a Laerte, que a Laerte é uma referência pra gente que faz tirinha, é uma referência muito importante, e assim, a gente vê como mudou o trabalho dela, né, como já era um trabalho muito interessante, muito bom no início da carreira, ela sempre fez tirinhas muito boas, mas assim, a gente vê como ela mudou e como esse tipo de trabalho mostra pra gente como a gente pode também quebrar, né, as estruturas e, enfim, experimentar coisas diferentes. Acho que a coisa mais importante de estar trabalhando já há 10 anos com quadrinhos foi... Realmente não é uma coisa que dá para você pular de cabeça e ir, assim, porque realmente você precisa de muita estrutura, né? A Thaís falou do relato dela, né, que realmente é uma parada que te consome muito, que se você não dispõe de uma estrutura, fica difícil, né, de prosseguir, né? E nesses 10 anos produzindo, cara, eu tive muitas outras percepções que não tem nada a ver tanto com quadrinhos, assim, né? Perceber que eu tive a possibilidade, né, de concluir a faculdade, mesmo que depois de 10 anos, mas isso fica em segredo. Mas terminei, pelo menos eu terminei. Concluindo a faculdade, tendo feito estágio, tendo trabalhado em algum momento, eu tive que sair disso tudo para realmente poder me dedicar, né? E claro, dispondo de uma estrutura que sem ela eu estaria em um lugar completamente diferente hoje. E isso foi me fazendo perceber, cara, por que eu escolhi esse caminho, né? Deve ser porque eu gosto. Então, com o tempo, eu fui começando a perceber muitas outras coisas, assim, até nessa questão de narrativa, como que eu me relaciono com essa coisa de contar história, né? Então, fui pesquisar outras coisas, fui evitar de trabalhar 10 horas com quadrinhos para descansar lendo quadrinhos e, enfim, ver filmes só de adaptação de quadrinhos, etc. Buscar outras coisas, fui, inclusive, por causa do meu TCC, eu fui estudar coisas mais relacionadas à psicologia, essa coisa como psicólogos lidam com narrativa, né? Aí eu caí um monte de doideira, cara, que eu acho que aqui tarô é a coisa mais simples delas, assim. Então, voltando aos quadrinhos, isso inclusive, por questão de facilitar o processo, também eu trabalho com equipamento digital, né? Facilita bastante o processo. Achei que eu ia virar o desenho está melhor com ela, mas não adiantou. Tem que estudar mesmo, não tem jeito. O que me dá muita preguiça, perspectiva é um troço que não me...
eu olho a cena assim e vejo interior de shopping. Eu fecho o roteiro e vou chorar, velho. Vou tomar um café. Porque shopping é cheio de linha reta com coisa curva, cara. Pô, aí você vai dar uma tristeza, né? Mas enfim. Aí porque por causa de trabalhar tanto no computador, tô tentando sempre aliar minhas outras pesquisas fora dos quadrinhos para tentar trazer esse retorno a técnicas mais materiais, né? Aquarela, nanquim, grafite. Às vezes é difícil de engrenar nessas coisas, mas depois desses 10 anos eu tô tentando fazer esse equilíbrio, né? entre o trabalhar desenhando e desenhar trabalhando. E óbvio, ambas com prazer, ainda bem, que me deixa muito feliz. Não, cara, é o fundamental, assim, conseguir não transformar isso só em ponto batido, né? Não só bater ponto pra fazer as coisas. Gente, estamos chegando no final aqui e eu queria pedir pra vocês já darem algumas indicações também, dizerem dos trabalhos de vocês, que as pessoas podem encontrar agora, o que tá rolando. Indicações, recomendações e jabás. Você falou do shopping, Abel. Eu me lembrei da vez que eu tive que desenhar um engarrafamento. Eu me odiei de ter colocado isso na tirinha. Eu fiz, meu Deus, que inferno, porque eu inventei isso. Então vamos lá. O jabá. Quem quiser me encontrar na internet, eu vou falar porque eu tenho mania de esquecer de fazer minha propaganda. Eu tô como Thaís Kisuke nas redes sociais, então pode me procurar lá. E meu site é kisuke.me. Eu faço as tirinhas da Olga a sexóloga, pode procurar também pela hashtag Olga a sexóloga, e também estou fazendo outras tirinhas e charges aleatórias. Além disso, além da Olga, eu tenho um quadrinho de ficção científica para crianças chamado Maritati e os Universos. É um gibizinho bem pequenininho, assim, umas 32 páginas mais ou menos, que eu fiz com a intenção de ter um gibi baratinho na minha mesa para as crianças comprarem quando passarem na minha mesa, porque teve uma vez que uma criança passou na minha mesa e comprou um zine da Olga, porque eu não tive coragem de dizer para ela que eu não ia vender para ela, então eu prometi para mim mesma que eu ia ter um quadrinho barato para criança na minha mesa sempre. E também esse quadrinho também está disponível gratuitamente online, quem não quiser comprar também pode ler. Tem a Sangue no Olho, né, que é a coletânea da Draco, que tem a minha história Augusta, que tá lá. Tem na minha loja também, se quiserem comprar lá, tá disponível. No meu site tem alguns produtos na lojinha. E indicações, eu acho que eu vou ser bem bairrista. Tem um quadrinista aqui da minha terra que eu gosto muito, que é o Chico, Shiko, que ele ficou mais conhecido nacionalmente quando fez a adaptação de Piteco, do Maurício de Souza, Piteco Ingá, onde ele situa o Piteco num sítio arqueológico aqui da Paraíba, que é a Pedra do Ingá. Mas o Chico também tem muitas outras produções autorais que são muito boas, como Lavagem, e atualmente ele está lançando uma história de um grupo de mulheres cangaceiras que se chama Carniça. Tem também, para quem gosta de tirinhas, tem o Paulo Moreira, que é bem conhecido, também as tirinhas dele de humor, e tem também o Samuel de Góes, que o trabalho dele é um trabalho assim meio difícil de definir, ele não se encaixa muito facilmente nessas regras postas, mas assim, eu acho que podemos dizer que ele faz charges poéticas, enfim, ele faz ele faz desenhos com mensagens que vão partir seu coração. Então é isso, vou recomendar aí esses 3, além dos meus quadrinhos. Também vou começar pelas minhas redes sociais, que é basicamente não, né? É só Instagram e Twitter, né? Abel Overdrive, né? De vez em quando, uma vez a cada 6 meses eu apareço lá. No meio tempo, minha cachorrinha Tesla aparece mais do que eu. Mas de vez em quando eu posto alguma coisinha lá, mas é basicamente Twitter e Instagram mesmo, sobre os trabalhos. Aproveitando que a Thaís falou da editora Draco, né? A gente é vizinho de editora. Tá completando 10 anos de Ditadura no Ar, que eu fiz com o Rafael Fernandes, e a gente tem um volume único. Então eu acho que esse é o maior jabá, né?
inclusive, dado o contexto que a gente está vivendo até agora, né? Não só agora. Né? Assim, é uma história que a gente tenta abordar mais. A gente aborda essas questões que a ditadura, né, levanta, mas tenta dar justamente um pouco de sutileza e sentimento que falta, né, nessa máquina corredora de gente. E tem o Apagão também, que também é escrito pelo Rafael Fernandes. Também, apesar de ser um contexto bem, literalmente, pós-apocalíptico, eu também gosto muito do tipo de esperança que ele me deu enquanto eu fazia. É um quadrinho que foi muito bom fazer, assim, psicologicamente falando. E tem as cores da Fabi Marques também que dá uma outra sensibilidade nessa narrativa que é tão diversa em diversos sentidos. É um quadrinho que eu gosto muito, assim, eu gostei muito de ter feito. E tem a minissérie que eu tô fazendo com o Gabriel Arraes também, que tá no número 2, que é Servants of Sounds. Vamos ver quanto que vai dar tempo de lançar a terceira aí. Por enquanto é isso. E de indicação, eu vou inventar moda e vou indicar um podcast. Um episódio, o episódio número 285 do Naruhodo, que é porque outras pessoas não entendem coisas que são óbvias pra nós. Assim, esse título, assim, dá uma ideia do que é o episódio, mas ele vai pra uma onda, assim, ele fala de tanta coisa. Fala de ciência, fala de narrativa, fala de arte, de entretenimento, de perda de tempo, de religião, assim, e é um episódio curtinho, de 40 minutos. É um episódio que eu gosto muito de divulgação científica, né? Eu acho que é um bom episódio para começar, para qualquer para qualquer pessoa, para cientista, para artista, para escritor, roteirista, quadrinista, ilustrador, assim, porque realmente é um episódio que consolida muita coisa, assim, que tá pegando no pé da gente. Assim. Você levantou a mão aí, Thaís? Foi. Como eu falei, eu sou muito ruim de fazer jabá, eu esqueci de falar duas coisas. Seguinte, como eu falei, eu também faço parte do Políticas HQ, do Políticas, né, que o endereço no Instagram é Políticas HQ, que é justamente essa página que divulga quadrinhos políticos feitos por mulheres e pessoas não binárias. Então, também é uma indicação que eu queria fazer, conheçam Políticas, visitem @PolíticasHQ, e se tiver alguém que faça quadrinhos da região Nordeste escutando a gente e tiver interesse em conhecer a Rede Nordestina de Histórias em Quadrinhos, também procura a gente no Instagram, que a gente tá fazendo aí uma bagunça legal, é Rede NEHQ no Instagram. Era isso. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail nãopodetocar@gmail.com ou das nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você encontra a gente como @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. Quem comanda as nossas redes é o primeiro e único cão podcaster, o Tiwi. Vai lá ganhar os lambejos do Titi. Aproveita e acessa notamanuscrita.com, que é onde a gente posta os nossos episódios. Lá você encontra a descrição completa deste episódio, com tudo que a gente comentou, ou quase tudo. A gente falou de muita coisa também, mas a maior parte vai estar linkada aqui, inclusive as redes sociais de todo mundo, site, portfólio. Lá em notamanuscrita.com você encontra textos, resenhas, artigos, contos, crônicas, ilustrações, vídeo performance, esse tipo de coisa que o pessoal das artes faz. No finalzinho da postagem deste episódio você encontra também uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Considere apoiar financeiramente esse projeto independente com 1, 2, 5 reaisinhos mensais ou com qualquer valor esporádico. Contribua com a ração e o tratamento do Titi. Gente, adorei o papo, adorei a conversa. Esse episódio estava lá na nossa agenda já faz muito tempo e o nome de vocês já estava separado pra gente convidar há um tempão, desde o ano passado pelo menos. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer isso agora. Tô muito feliz realmente com esse episódio. A conversa foi para lados que a minha pauta não tinha previsto. Então só agradeço a disposição de vocês de ficar aqui 1 hora e pouco conversando. Espero que vocês tenham gostado também. Com certeza. Obrigada pelo convite. Querendo chamar aí novamente, estamos aí. Amarrei também, valeu pelo convite. Fiquei bem menos nervoso do que eu imaginei querer, tá? Foi muito maneiro também, estamos aí pra qualquer coisa. Espero que a gente tenha oportunidade de fazer outros programas. Gente, por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau. Alô! Tchau! Valeu, falou!